Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Aplicações práticas da função do primeiro grau. Em várias situações, podemos nos valer de uma função para representar a relação entre variáveis envolvidas em um problema. Então, por exemplo, uma bomba despeja 20 litros de água por minuto em uma cisterna. Então, o tempo aqui, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. O volume, quer dizer, 20 litros por minuto, então 20, 40, 60, 80, ok? A vazão dessa bomba pode ser representada pela função y igual a 20x, onde x é um polinômio do primeiro grau, ok? Na equação, x representa o tempo de funcionamento da bomba e y a quantidade de litros de água despejada. Então, quer dizer, podemos construir aqui uma função do primeiro grau, tá? Para resolver esse problema. Então, um outro exemplo. Uma movelaria, uma fábrica de móveis, vamos dizer assim, fabrica mesas de vários comprimentos e larguras iguais a 1 metro. O quadro abaixo nos mostra a relação entre os comprimentos dessas mesas. Então, temos aqui o comprimento em metro e o perímetro também em metro, sabemos que o perímetro é a soma das medidas dos lados, Então, se a mesa tem 1 metro aqui de comprimento, na verdade 1 metro, 1 metro por 1 metro, o perímetro 4 metros, tá? Se a mesa tem 2 metros, 6, 3, 8 e por aí vai, tá? A medida do comprimento dessas mesas pode ser representada por y igual 2x mais 2, onde 2x mais 2 é um polinômio do primeiro grau. Quer dizer, temos aqui uma aplicação, mais uma aplicação prática, para uma função do primeiro grau. Show? Na equação acima, x representa a medida do comprimento da mesa e y representa a medida do seu perímetro. Em cada um dos exemplos, obtivemos uma função que tem no segundo membro um polinômio do primeiro grau na variável x. Quer dizer, vimos dois exemplos de aplicações de funções do primeiro grau. Show? Função do primeiro grau. Toda função de R em R que pode ser escrita na forma y igual a x mais b, com A pertencente a R, esse R aqui, conjunto dos números reais, tá? B pertencente ao conjunto dos números reais e A diferente de zero. A não pode ser zero. Por quê? Porque se meu A for zero, eu não vou ter uma equação do primeiro grau. Eu vou ter uma equação constante, tá? Eu vou ter, desculpa, eu vou ter uma função constante. Eu vou ter y igual a b. Se meu A for zero, tá? 0 vezes x vai dar zero. O que eu vou ter? Vou ter y igual a b. Isso vai ser uma função constante e não uma função do primeiro grau, tá? Então, meu A não pode ser zero, tá? Então, toda função de R em R, quer dizer, toda função contida no conjunto dos números reais, tá? Que pode ser escrita nessa forma, ax mais b, y igual a x mais b, com A pertencente ao conjunto dos números reais. O meu A aqui, ó, é um número pertencente ao conjunto dos números reais. O meu B também é um número pertencente ao conjunto dos números reais e o meu A não pode ser zero, tá? Então, essa função é uma função do primeiro grau ou função afim, tá? Então, por exemplo, y é igual a 2x mais 5. É uma função do primeiro grau, tá? O meu A vale 2, o meu B vale 5, tá? O A é o número que vem antes do x e o B é o termo independente, tá? É aquele termo que não tem x, tá? F de x igual a menos 7x mais 3. Quem é meu A? Meu A vale menos 7. Quem é o meu B? Meu B vale 3, tá? Por que f de x? Porque quando vamos falar de função, não vamos falar y, vamos falar f de x. Quem é o f de x? É o y, tá? Y e f de x são a mesma coisa, tá? Quando a gente está falando em função, a gente usa essa terminologia aqui, tá? A gente usa esse símbolozinho, f de x, ao invés de y, tá? Mas, se eu usar o y, tá errado? Não, tá?
Vamos entender, tá bom? Y é igual a x sobre 3 menos meio. Quem é o meu a? O meu a é 1/3. Por quê? Porque esse x aqui, x sobre 3, né? Se não tem nada antes do x, é 1, tá? Então, 1/3 vezes x, né? É o mesmo que x sobre 3, ok? E quem é o meu b? Menos 1 meio, tá? Esse menos aqui, ó, tá? Menos 1 meio, ok? Y é igual a 5x. Quem é o meu a? Meu a vale 5. E o meu b? Meu b vale 0. Eu não tenho termo independente aqui, tá? Então, y é igual a 5x, o meu a vale 5. O a não pode ser... O b pode ser 0? Pode. O a não pode ser 0, tá? O b pode ser 0. Eu posso não ter um termo independente. Agora, o meu a obrigatoriamente tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque se meu a for 0, eu não vou ter uma função do primeiro grau. Eu vou ter uma função constante. Show? Função linear. Função linear é toda a função de R em R, quer dizer, contida no conjunto dos números reais, tá? Que pode ser escrita na forma y igual a ax. Então, se meu b é 0, tá? Se eu não tenho um termo independente, se eu só tenho y igual a ax, eu tenho uma função que linear, tá? Com a pertencente aos reais sem o zero, tá? O meu a ele vai ser um número pertencente ao conjunto dos números reais, mas o meu a não pode ser 0. Por quê? Porque se meu a for 0, eu vou ter y igual a 0. Eu não vou ter nem função linear e nem do primeiro grau, tá bom? A função linear é um caso particular da função afim. Função afim, função do primeiro grau, tá? Com b igual a 0. Por exemplo, y igual a 5x. O meu a vale 5. O meu b vale 0, tá? Y igual a menos 3x. Quem é o meu a? Menos 3. Quem é o meu b? Meu b é 0, tá? Eu não tenho termo independente. O meu f de x igual a x sobre 8. Quem é o meu a? 1/8, tá? Então, uma função linear é aquela função onde b é igual a 0, tá? B é igual a 0. Show? Função constante. Função constante é toda a função de R em R, né, quer dizer, inserida no conjunto dos números reais, né, que pertence ao conjunto dos números reais, que pode ser escrita na forma y igual a A. Tá? Y igual a A, quer dizer, o meu A pertencente ao conjunto dos números reais. Tá? Quer dizer, y igual a A vai ser uma função constante. O que acontece aqui? Olha só, eu tenho, por exemplo, y igual a 7. Eu não tenho x aqui, e eu não, eu não tenho b. O meu b vale 0 e eu não tenho x. Eu só tenho um número constante aqui, tá? Y igual a 7, tá? Y igual a 23, entende? Quer dizer, meu y aqui não é igual a 7x, o x aqui não é uma variável, eu não tenho uma variável x aqui, e eu também não tenho b. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma função constante. Eu vou ter uma reta horizontal, tá? O gráfico, né, dessa função vai ser uma reta horizontal ao eixo x, tá? Y igual a menos 2, y igual a menos 43. Quer dizer, o meu y aqui ele pode ser qualquer número real, tá? Aqui f de x igual a 7/3, f de x igual a 2/5, tá? Então, meu y, tá? O meu f de x, o meu y, né? Ele pode ser qualquer número real, tá? Eu não tenho uma variável x. Eu vou ter o quê? Eu vou ter sempre uma constante, tá? Representação gráfica de funções. Então, isso aqui é importante para a gente, tá? A gente entender como funciona o gráfico de uma função, tá? A função do primeiro grau. Sequência para a representação gráfica de uma função do primeiro grau. Então, atribui valores aleatórios à variável x, tá? Determinar os valores de y correspondentes aos valores de x utilizados, indicar no plano cartesiano os pontos encontrados e unir esses pontos. Então, olha só. Então, por exemplo, né? Represente no plano cartesiano a função do primeiro grau definida por y igual a 3x mais 2. E aí, o que acontece, né? Inicialmente, construímos uma tabela de valores para determinar os pares ordenados. Então, o
que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir aqui valores a x, tá? Vamos encontrar o y. Quando eu atribuo um valor ao x, eu encontro um valor para o y nessa função, tá? Quem é o y aqui? Y aqui é 3x mais 2, tá? Então, se o meu x aqui é menos 2, o que eu tenho? 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4, tá? Então, quem são os valores de y aqui? São os valores de x substituídos aqui nessa função, tá? Eu vou pegar esses valores de x, vou colocar aqui no lugar do x aqui, ó, e aí vou encontrar um valor para o y. Quando x é menos 2, o meu y vai ser menos 4. Quando o y for menos 1, quando x for menos 1, desculpa, o meu y vai ser menos 1. Por quê? Porque 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Quando x for 0, o meu y vai ser 2. Por quê? Porque 3 vezes 0 é 0. Mais 2, 2. Tá? Y vai ser igual a 2. Se o x vale 1, o meu y vale 5. Por quê? Porque 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Esses valores de y aqui, ó, tá? São os valores que eu encontrei nessa função. Tá? Quando eu substituo esse x aqui pelos valores de x que eu coloquei aqui, esses valores são aleatórios, tá? Eu posso colocar qualquer número real aqui para representar o x. Tá? O y vai ser o resultado desse número que eu substituí aqui. Tá? E aí eu vou formar um par ordenado, né? x, y, tá? Menos 2 e menos 4. Menos 1 e menos 1. Tá? Eu estou formando aqui pares ordenados x e y. A partir daqui, eu consigo construir o meu gráfico encontrando esses pontos, tá? Menos 2 e menos 4, tá aqui, ó, menos 2 e menos 4, o ponto tá aqui, tá? Menos 1 e menos 1, o ponto tá aqui, ó, menos 1 e menos 1. 0 e 2, o ponto tá aqui, ó, tá? X é 0, y é 2. E 1 e 5, tá? Aqui, ó, 1 e 5, ponto tá aqui. O que eu faço agora? Eu traço uma reta unindo esses pontos, ok? Então, eu consigo construir aqui um gráfico de uma função do primeiro grau, tá bom? Uma coisa importante, existem programas, tá, que constroem gráfico para a gente, tá? Nós temos o Implot, nós temos o GeoGebra, tá? Assim, não cabe aqui nesse momento a gente falar de programas, tá, de construção de gráfico, tá? Eu só estou dizendo que, pô, enfim, né? Quem tiver a curiosidade, quem tiver o interesse em conhecer esses programas é bacana, hein? Tá? São bem interessantes. Mas o nosso assunto aqui é o quê? É a função do primeiro grau, tá? E aqui a forma gráfica, a representação gráfica dessa função aqui, tá? Y igual a 3x mais 2, ok? Esse é o gráfico dessa função. Show? A função linear, né? Na representação gráfica de uma função linear, utilizamos a mesma sequência prática apresentada anteriormente. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Vou criar valores aleatórios aqui para o x, tá? E vou encontrar os valores de y, tá? Mas qual é a minha função? Y igual a 4x, tá? Represente no plano cartesiano a função definida por y igual a 4x. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar, tá, aqui, ó, menos 1. Vai ficar 4 vezes menos 1, menos 4. No lugar do x, eu vou botar um 0. 4 vezes 0, 0. No lugar do x, eu vou botar 1. 4 vezes 1, 4. Tá? Então, y igual a 4x. Então, eu crio valores aleatórios para o x e encontro os valores do y como? Pegando esses valores e substituindo aqui no x, nessa função. Tá? Y igual a 4x. Percebe que a gente não tem b, né? Eu só tenho a e x, só tenho ax. A minha função linear é a função do tipo ax, né? A função do primeiro grau, né? Ou função afim, ax mais b, tá? Então, como é que a gente faz para construir o gráfico? A mesmíssima coisa, tá? Eu vou construir aqui pares ordenados, a menos 1 e menos 4, 0 e 0, tá? X e y, tá? X, y, x, y, tá? 1 e 4, 1 e 4. Vou pegar esses pares aqui, ó,
Vou localizar esses pontos aqui no gráfico, tá? Então, nós temos aqui um gráfico, aí eu tenho aqui o ponto, ó, menos 1 e menos 4. Tá aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, menos 1 e menos 4, o ponto tá aqui embaixo, tá? Quem é o ponto 0, 0? O ponto 0, 0 é a nossa origem aqui, ó, tá? Quem é o ponto 1 e 4? Tá aqui, ó, 1 e 4. É esse ponto aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou unir esses pontos aqui com uma reta, tá? Vou unir esses pontos e vou formar, então, o nosso gráfico de uma função linear, tá? Minha função linear é aquela do tipo y igual a ax, tá? Eu não tenho beira aqui. Show? Função constante. O gráfico de uma função constante é uma reta paralela ao eixo das abscissas. Então, aqui, ó, a nossa função constante ela vai ser uma reta paralela ao nosso eixo x aqui, ó, tá? O eixo das abscissas, tá? O que que acontece, né? Por exemplo, represente no plano cartesiano a função constante definida por y igual a 3. Né? O que vai acontecer? Para cada valor de x que eu colocar, eu vou ter um único valor de y que vai ser o 3. Tá? Para x igual a 1, y igual a 3. Para x igual a 2, y igual a 3. Para x igual a menos 4, a y vai ser igual a 3. Então, para qualquer valor de x que eu colocar aqui, tá? O meu y vai ser sempre o quê? Vai ser sempre 3, tá? Vai ser sempre uma constante. Quer dizer, eu não dependo mais do valor do x, tá? O gráfico aqui da minha função vai ser uma reta que vai passar pelo ponto 3 aqui do y, né? Pelo eixo das ordenadas aqui, ó, tá? Independente do valor de x que eu colocar aqui, tá? Então, se eu criar uma tabela aqui, x igual a menos 4, menos 3, tá? O y vai ser o quê? Vai ser 3, tá? Por quê? Porque a minha função aqui é constante. Y é igual a 3, não tem variável, não tem a variável dependente aqui x, tá? Beleza? Então, nesse caso, não construímos uma tabela. Não preciso construir uma tabela, pois para cada valor de x, temos 3 como valor de y, tá? Então, qualquer valor que eu colocar para o x, eu vou ter como y o 3. Eu não preciso construir uma tabela, tá? Nesse caso, não construímos uma tabela, pois para cada valor de x, temos 3 como valor de y. Meu resultado vai ser sempre 3, tá? Então, a minha função constante é aquela função onde nós temos uma reta paralela ao eixo das abscissas, o eixo x, ok? Abscissas ordenadas. Beleza? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa, se inscrevam aqui no canal, tá? Se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente. E assim, se gostou, dá um like, se não gostou, comenta aqui pra gente por que não gostou, tá bom? Se inscreve no canal, aciona lá o sininho das notificações, tá? Para dar uma força aqui pra gente. Se gostou, dá um like lá dizendo que gostou. Se não gostou, comenta aqui o que a gente precisa melhorar aqui nos nossos vídeos, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição um link com uma lista de exercícios, tá bom? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.